Você tem sido um bom samaritano ou simplesmente uma pessoa que espera pela ajuda do bom samaritano? É sobre isso que estaremos falando a partir de agora nesse vídeo. Graça e paz, eu sou o seu irmão em Cristo, Daniel Lago, e você está no canal Vivendo da Palavra. E aqui nós temos a missão de transformar a sua vida de uma forma prática através da Palavra de Deus. E hoje nós estaremos falando de um assunto muito em voga, que é sobre a parábola do samaritano, que muitos conhecem como a parábola do bom samaritano. Só que você hoje vai ouvir ela e assistir esse vídeo com um enfoque completamente diferente daquilo que é falado por aí, inclusive pregado nos cultos, nas igrejas. Porque lá, a grande maioria das pessoas pregam só sobre ser ajudado. É quando eu me coloco como uma pessoa que preciso ser ajudada, como uma pessoa que precisa do bom samaritano. Mas aqui o enfoque vai ser de uma forma diferente. Por isso eu desafio você a continuar nesse vídeo. E antes da gente continuar com o assunto, eu quero dizer para você que a gente deixa links aqui embaixo, tanto no comentário, primeiro comentário fixado, como na descrição do vídeo. E se você clicar, e você estará nos ajudando através desses links, para que a gente possa continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube. Meu amado, meu querido, minha querida em Cristo Jesus, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Jesus falando sobre próximo, e um chegou e disse: Senhor, e quem é o meu próximo? Aí Jesus foi contar a parábola do bom samaritano. E ele começa dizendo que quando um rapaz, eu vou simplificar para o vídeo não ficar muito longo e para também não chover no molhado, porque você conhece a história. E Jesus disse que aquele rapaz ia viajando e ele sofreu ações de salteadores. Além de levar tudo que ele tinha, deixou ele quase como morto, na beira do caminho. Ou seja, alguém que estava completamente imobilizado. E Jesus disse: olha, veio primeiro um sacerdote, passou de largo, não encostou para ajudar aquele rapaz. Quem era o sacerdote? Era o homem responsável pela liderança do culto a Deus na nação de Israel. Era um homem que, para ser consagrado a sacerdote, tinha que ter 30 anos de idade, não ter nenhum defeito físico, ou seja, era uma exigência grande para essa pessoa chegar a ser um sacerdote. Além de ele ter um caráter espiritual com Deus, tinha que ter um caráter moral, inclusive, com o próximo. Só que esse sacerdote, o que ele fez? Passou de longe. Essa parábola contada pelo próprio Jesus. E ele disse: olha, depois do sacerdote passou também um levita. Quem era o levita? Era natural, era descendente da tribo de Levi, que foi a tribo exclusivamente escolhida por Deus para a organização do culto e do tabernáculo. E por que não dizer da adoração a Deus? Só que também esse levita, o que ele fez? Ele passou de largo. Talvez o sacerdote se considerasse importante demais, afinal de contas o sacerdote não podia tocar no morto. Talvez ele pensasse que aquele rapaz estivesse morto. Só que também ele não parou para averiguar, para ter certeza se realmente aquele rapaz estava morto. O levita também da mesma forma, talvez se achasse muito importante, talvez ele fosse num compromisso muito importante, que ele não poderia parar a sua caminhada ou a sua viagem para dar um tempo na sua agenda. E ele simplesmente abandonou aquele rapaz ao léu, na beira do caminho. Então Jesus, o próprio Jesus, falou de duas classes especiais de pessoas na nação de Israel: o sacerdote e o levita. Só que depois Jesus coloca o dedo na ferida daquelas pessoas que estavam ouvindo, inclusive a liderança religiosa de Israel, ele dizendo: mas eis que veio um samaritano, eis que veio um improvável, eis que veio alguém que ninguém dava nada por ele. Quem era o samaritano? Era descendente do povo misturado, de uma raça misturada dos filhos de Israel, misturada com gentios. Ou seja, eles perderam a pureza, e para um judeu não é bom quando alguém perde a pureza, porque fica misturado com gentio, pessoas que não são natural 100% do povo judeu. E como eles eram da região de Samaria, isso aconteceu, essa mistura lá no Velho Testamento ainda, quando o rei da Assíria misturou aquele povo.
e perderam a pureza da raça. E eles eram escanzinados, por que não dizer rejeitados, pelos judeus por causa disso. Então, todos quantos queriam falar algo depravado em relação a alguém, falavam de samaritano. Inclusive chamaram Jesus de samaritano. Só que Jesus disse, olha, mas eis que veio um samaritano. E quando olhou para aquele rapaz, moveu-se de íntima compaixão. Parou a sua caminhada, deu um tempo na sua viagem, nos seus afazeres, na sua agenda, para dar atenção para aquele rapaz que estava caído. E a Bíblia diz que ele untou ele com óleo, com vinho, colocou ele sobre o seu animal, ou seja, ele perdeu o seu conforto e levou ele para um lugar aonde aquele rapaz fosse cuidado. Quem era esse samaritano? Era um improvável. Era alguém que talvez as pessoas não poderiam esperar nada dele, porque afinal de contas ele era um ser de uma raça não pura, diante da nação do povo de Deus. Mas foi quem deu um tempo na sua viagem, na sua caminhada, para atender aquele rapaz. E o próprio Jesus disse, olha, moveu-se de íntima compaixão. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Que ele se colocou no lugar daquela pessoa. Aí a minha pergunta para você é, você tem sido um bom samaritano? Porque afinal de contas existem pessoas que estão paradas na caminhada. Não se trata simplesmente de você ser mais um crente, de você ser mais um leitor da Bíblia, um conhecedor da Bíblia. Se trata de você perder o seu conforto para estender a mão para alguém que precisa da sua ajuda. E esse alguém pode ser da sua família, pode ser da sua congregação, pode ser um vizinho, pode ser alguém que está pertinho de você e você está olhando para ele, mas às vezes você diz, não, ele não está precisando de ajuda. Ou talvez você diga, não, essa pessoa me falou algo no passado que eu não gostei e por causa disso eu não vou estender a mão. E a gente entende com a parábola que Jesus estava contando, que aquele samaritano não procurou saber de que raça era aquele homem, qual a condição financeira daquele homem, quais os benefícios que ele iria ter se parasse a sua caminhada para ajudar aquele homem. Ele não se preocupou com isso. Simplesmente ele moveu-se de íntima compaixão, mesmo sem saber quem era aquela pessoa. Traduzindo, sabe por que ele ajudou aquele homem? Porque ele tinha algo dentro dele que não deixava ele passar igual passou o sacerdote, igual passou o levita. O que é que eu aprendo com o sacerdote e com o levita? É que não adianta ser religioso se você não pratica o bem às outras pessoas, sem receber ou esperar algo em troca das pessoas. E o que é que eu aprendo com o samaritano? Eu aprendo com ele que, às vezes, as pessoas mais improváveis são as pessoas que estendem as mãos para a gente, e talvez você seja esse improvável, que pode, no momento certo, estender a mão para alguém. Alguém talvez nem confie em você, nem espere nada de você, porque, afinal de contas, olha para você e não vê nada em você que possa ajudar essa pessoa. Mas Deus está chamando você para ser esse samaritano. E você começa a olhar e parar um pouco na sua agenda, na sua carreira, na sua caminhada, na sua viagem da vida. Quando eu digo parar a sua viagem da vida, não é que você tem que parar de viver, mas é parar com essa correria exagerada de querer ter tanto as coisas e esquece da graça de Deus. Confunde ir para o templo, confunde assistir muitos cultos com graça de Deus, e às vezes não tem graça de Deus, às vezes vai para o templo, para o culto, só para fazer uma massagem na consciência, para não ficar com a consciência pesada a semana todinha. Eu vou no domingo, mas eu vou passar a semana todinha sem ir. E não se trata de ser religioso, se trata de você fazer a vontade de Deus, e às vezes é estender as mãos para alguém que está do seu lado. É visitar um preso, é visitar alguém que está no hospital, é visitar alguém quando está doente em casa, desanimado, é ajudar um pai de família quando esse pai de família não tem nada para dar para os seus filhos comer durante a manhã ou durante o dia, quem sabe. É tudo isso, querido, graça de Deus é isso. Então ali Jesus está dizendo, olha, o improvável foi que ajudou aquele homem. O improvável, aquele que ninguém dava nada por ele, ou aquela pessoa que é esquecida, escanzinado,
é que estendeu as mãos para aquele homem. Aquele ser importante como sacerdote passou direto. Aquele ser intocável como o levita passou direto, porque afinal de contas eles eram muito importantes. Você conhece alguém na sua congregação, ou na sua vida, ou na sua empresa que é muito importante? Você conhece alguém assim que é muito importante, que ele é tão importante que não pode parar a caminhada dele para estender as mãos para alguém, para ouvir alguém, ou para usar os seus dons em prol da vida de alguém? É sobre isso que Jesus está dizendo. É que não importa o cargo que você tem, se você não usa esse cargo em prol de fazer aquilo que tem que ser feito. E eu quero dizer para você uma coisa, para encerrar esse vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso. Querido, a maior preocupação de Deus é com o ser humano. Deus, ele não se preocupa com dinheiro, ele não precisa. Ele não se preocupa com prédios. A gente é que se preocupa com um certo tipo de coisas. Com um templo bonito, com um altar bonito. A gente se preocupa com tantas coisas externas. Jesus se preocupa primeiro com o coração e segundo, ele se preocupa com as pessoas no geral. É por isso que Tiago, capítulo 1, versículo 27, que a verdadeira religião é você visitar as viúvas e os órfãos, ou por que não dizer os necessitados, nas suas necessidades, e manter-se incontaminado do mal. Essa é a verdadeira religião. Jesus estava dizendo, não adianta ter cargo bom, ser uma pessoa importante na sociedade, uma pessoa bem vista, uma pessoa que realmente, onde chega, as pessoas apontam o dedo, esse fulano é importante, se a pessoa não está fazendo aquilo que tem que ser feito, que é cuidar de vidas. E quando eu digo cuidar de vidas, não é você usar o seu talento fora do seu talento. E eu vou explicar para você agora. Tem pessoas que dizem, não, mas eu vou usar o meu talento pregando, mas eu não tenho o dom de pregar. Qual é o dom? É de estender as mãos, é pegar alguém que está lá deitado, caído, e vou levantar essa pessoa. É usar o seu talento. Coloca aqui nos comentários, querido, se você tem usado os seus talentos, se realmente você tem sido essa pessoa. Se você tem só esperado ajuda e no momento que as pessoas precisam de você, você não estende as mãos para elas. Eu conheço pessoas egoístas, eu conheço de perto pessoas egoístas, que ficam com um sorrisão 3x4, de orelha a orelha, quando alguém estende as mãos, mas quando é para essa mesma pessoa estender a mão para alguém, ela vira as costas, diz, não é comigo, não estou nem aí, não é comigo. E aquele improvável chamado samaritano. E quem é esse improvável? Pode ser um porteiro da congregação. Porque geralmente a gente olha lá para o altar, onde está aquele monte de homem de Deus, homem tudo engravatado. Eu digo isso porque eu sou obreiro na casa do Senhor, eu sei disso, dessas coisas. É claro que eu não me deixo levar por essas coisas. E às vezes a gente olha só para o altar e esquece de olhar para o porteiro que está lá na porta, recebendo bem as pessoas. Às vezes a pessoa nem vai entrar no culto. Mas a pessoa vai passando, o porteiro chega com amor, com jeitinho, e diz, não, eu não quero entrar lá dentro, não. Não precisa você entrar, fique aqui pertinho de mim, sentadinha. A pessoa participa do culto todinho, aí no final ela decide entregar a vida a Jesus. Talvez é aquele irmãozinho que você vê na congregação, que você não dá nada por ele, mas é ele que está com o joelho dobrado, intercedendo pela liderança, intercedendo pelos outros. É aquele irmãozinho lá que não sabe nem falar bonito, e eu não estou dizendo que você não deva buscar isso, não, eu estou dizendo que onde a gente valoriza demais as outras coisas, e esquece que às vezes aquele irmãozinho que não fala bonito, é quem está indo no presídio, está indo no hospital, é quem leva uma cesta básica para alguém quando está precisando. É esse improvável, é esse samaritano, que fica movido de íntima compaixão e vai lá e estende as mãos para aquele alguém. Estender a mão para alguém que já está lá em cima é fácil. Quero ver estender a mão é para alguém que está caído na sarjeta. Então que isso sirva de reflexão. Essa reflexão, essa parábola contada pelo próprio Jesus, de dizendo, e eu fico intrigado com isso, e eu fico pensativo, é que Jesus, o Filho de Deus, um homem que poderia rejeitar muitas pessoas, ele não andava rejeitando assim as pessoas que tinham um coração sincero, e pelo contrário, ele nunca mascarou. Era do seu povo, mas as coisas erradas ele não mascarou. É tão tanto que ele falou o sacerdote e o levita, que era do seu povo. E um que não tinha raça pura, que era lá de Samaria, ele disse assim, mas veio um samaritano e ajudou aquele rapaz.
Jesus continua dizendo, olha, não adianta você ser importante, não adianta você pensar que é uma pessoa melhor do que os outros, se você não estende as mãos. É melhor aquele insignificante, aquele improvável que vem, estende as mãos e ajuda a pessoa na caminhada e cura as suas feridas. É quando alguém está desanimado da vida e você chega lá e diz, olha, Deus ainda tem um plano com você. E é você ser bom samaritano. É quando alguém está desempregado e você usa a influência que você tem na empresa. Quando eu digo usar influência, não é no sentido ruim da palavra, mas se você é um bom funcionário, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, aonde você trabalha, você louva a Deus através do seu trabalho. E quando o patrão ou o seu líder vê, diz, olha, esse daí é uma pessoa digna de confiança. Aí, como você é essa pessoa, você usa a influência que você tem, igual eu já usei várias vezes, para lembrar de um amigo que está desempregado. Ei, rapaz, eu tenho um amigo que está desempregado, traz ele para cá para trabalhar com a gente. Está precisando abrir vaga? Traz o rapaz, traz a moça, traz ela, traz aquela mulher, trabalhar com a gente. É isso, é ser bom samaritano. Ser bom samaritano é quando existe uma pessoa que ninguém dá mais nada por ela e você diz, não, eu continuo acreditando, eu vou lá conversar com ela. Ser bom samaritano é quando alguém não vai mais para a congregação e todo mundo fica falando mal, porque fulano disse isso, eu não vou lá. E a pessoa, antes de tirar conclusões precipitadas, ela diz, não, eu vou saber o que está acontecendo com o irmão ou com a irmã, que ele ou ela não está vindo mais para os cultos ou não está mais se congregando. Eu quero saber da boca dela ou da boca dele. Eu não vou ficar acreditando em tudo que me dizem sem antes ouvir a versão do irmão ou da irmã. Isso é ser bom samaritano. E eu desafio você, querida, é você refletir, você pensar na sua vida. Se você tem sido um bom samaritano, se você realmente tem deixado o seu conforto para estender a mão para alguém, se você às vezes tem parado na sua caminhada, na sua carreira, nos seus projetos pessoais, aquela ganância de querer ter mais, se você tem parado isso às vezes para estender as mãos, para construir a vida de alguém ou para ajudar alguém. Então aprenda com a parábola do bom samaritano, querido. Jesus está dizendo que o meu próximo, às vezes, não é nem tanto aquela pessoa que eu amo de coração, mas aquela pessoa que realmente precisa da minha ajuda, do estender das minhas mãos. Se esse vídeo falou com você, se esse canal tem sido fonte de bênção, nos ajuda. Coloque nos comentários aí o que você está achando. Comente, compartilhe, se inscreva no canal Vivendo a Palavra se você não é inscrito ainda. E aperte nos links que a gente deixa no primeiro comentário fixado, nos links também que a gente deixa lá na descrição do vídeo e também Olha esses links que estão aí, tá bom, querido? Eu espero que Deus abençoe você. De todo o coração, abençoe o trabalho das suas mãos, a sua família, a sua vida cristã. Seja esse bom samaritano. Não só espere receber, mas parta para a ação e ajude alguém que está precisando tanto da sua ajuda. E se você disser, quem é esse alguém? O Espírito Santo vai colocar dentro do seu coração quem é esse alguém que agora, nesse momento, está esperando e precisando da sua ajuda. Que Deus em Cristo abençoe você em qualquer parte desse Brasil ou desse mundo criado pelo nosso Deus. Até o próximo vídeo.